Olá, pesquisadores! Cláudio aqui do Manual. Nós estamos fazendo uma série sobre pacotes do R aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar do pacote tidyplots. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para receber notificações de conteúdos novos aqui do canal. A gente está sempre postando conteúdos novos e assim você não perde nada. Ah, e já curte esse vídeo porque se você deixar lá para o final, vai que você esquece. O tidyplots é uma extensão do ggplot2 que também serve para produzir gráficos e o grande objetivo dele é simplificar a linguagem para construção de gráficos e já elaborar gráficos prontos para publicação. Então o gráfico ele sai com alta qualidade e um design muito bonito e é isso que a gente vai ver aqui, algumas opções e como trabalhar com esses gráficos lá no R. Então vamos para o R e vamos ver na prática como é que funciona. Então aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é instalar e carregar o pacote. Então a gente pode usar a função install.packages para instalar e a função library para carregar o pacote. Como eu já tenho instalado aqui no meu R, vou apenas carregar e aí a gente vai carregar o nosso banco de dados. O próprio pacote tidyplots já vem com o banco de dados embarcado nele para a gente fazer alguns exemplos, tá? Então vai ser esse banco de dados que a gente vai usar. Esse banco de dados tem o nome de study. Então a gente vai usar aqui a função data e vai chamar aqui o banco de dados. Vamos abrir aqui e vamos ver o banco de dados como é que ele é. Então aqui o banco de dados, a gente tem 4 tipos de tratamentos e 2 grupos, né? Um grupo que recebeu placebo e outro que recebeu realmente o tratamento, a dose entre alta e baixa, o nome dos pacientes que participaram do teste, a idade, o sexo e a pontuação que eles receberam aqui de acordo com o tratamento, beleza? Então vai ser esse banco de dados que a gente vai usar aqui no nosso exemplo. Então vamos lá, vamos executar aqui o tidyplots para a gente ver como que ele funciona. Então a ideia dele, a premissa dele, pessoal, é a mesma do ggplot2, é trabalhar com gráficos em camadas, tá? Então a gente pode ir adicionando camadas aqui. A diferença é que ele tenta simplificar ao máximo essas camadas para a gente e deixar a linguagem um pouco mais didática, mais direta para a gente construir os gráficos. Então vamos ver como é que funciona. Então eu estou aqui indicando o banco de dados que a gente quer usar e aí estou usando a função tidyplot, que é a função que vai gerar o gráfico. Aí eu indico aqui qual é a variável que eu quero no eixo X e qual que eu quero no eixo Y. Então se eu rodar essa camada aqui, ele já gera um gráfico aqui para a gente. Pessoal, não se preocupe com o tamanho aqui do gráfico, porque a gente pode depois ajustar esse tamanho, não. Então por default ele vai sair assim, menorzinho aqui na área do plot, mas na hora de salvar você pode ajustar e eu vou mostrar para vocês aqui na sequência da aula como ajustar esse tamanho aqui para deixar o gráfico aqui maior ou menor, tá? Então não se preocupe com isso. Então o próximo passo aqui seria adicionar o geom, né? Adicionar a figura aqui do gráfico. Ele só criou os eixos aqui com as variáveis. E aí vocês vão ver que é um pouco diferente lá do ggplot2. Então aqui a gente vai chamar de novo, usar de novo o objeto, usar o pipe aqui para agregar, tá, pessoal? Aí a gente vai indicar aqui a função tidyplot. Vamos repetir a camada lá de cima, né? O que a gente quer no eixo X, o que a gente quer no eixo Y. Vamos usar mais um pipe e agora a gente vai pedir para adicionar os pontos dos nossos dados. Então basicamente as funções aqui são mais faladas, né? E aí ele vai adicionar os pontos dos nossos dados, tá bom? Próxima camada aqui, a gente vai repetir o gráfico de cima. Depois de adicionar os pontos, a gente quer adicionar uma barra com a média. E aí, eu estou usando esse argumento alfa igual a 0,4 para dar uma transparência na barra, tá? Então, o alfa aqui é um argumento que dá transparência. Quanto mais perto de 1, mais opaco. Quanto mais perto de 0, mais transparente. Então, vamos rodar aqui. Ele adicionou lá as barrinhas lá com a opacidade que eu desejei. Então, vou mudar aqui a opacidade só para vocês verem a diferença. Então, vou botar 0,7 aqui para vocês verem a diferença. Então, agora ela ficou mais opaca, tá vendo? Essa é a diferença aqui do alfa. Então, a linguagem aqui do tidyplot é basicamente falada, né? É o grande objetivo aqui desse pacote, é deixar essa linguagem mais fluida, mais falada, mais natural. Próximo comando aqui, a gente vai repetir, né? Só que aí agora, ao invés de eu adicionar uma barra, as barras com a média, eu vou adicionar somente um traço, tá? Com a média, que vai ser esse traço aqui de cima aqui da barra. Aí ele vai apagar a barra e vai deixar só o tracinho aqui de cima da barra para representar a média. E aí esse comando aqui, pessoal, serve para adicionar o erro padrão. Então vamos rodar aqui e ele vai fazer aqueles desvios lá, né? O erro padrão máximo, o erro padrão mínimo e a média aqui no meio. Seguindo aqui com a ideia das camadas, né? Tô repetindo aqui basicamente o mesmo gráfico que eu fiz aqui em cima, só que agora eu tô adicionando aqui uma variável para cores diferentes. Então, vamos ver como é que ficou. Eu mudei o gráfico, né? Então, no X aqui eu quero o grupo, que é uma outra variável lá do meu banco de dados. No Y eu quero os pontos, o score. E aí eu quero colocar cores diferentes de acordo com a dose, tá bom? Aqui o resto aqui é adicionar os pontos, adicionar a linha aqui da média e adicionar o erro padrão de acordo com a média. Vamos rodar? E pronto, agora ele fez um gráfico parecido com o anterior, só que ele distinguiu cores diferentes aqui e automaticamente ele já criou a legenda aqui pra gente. Então, observando aqui, pessoal, olha para você ver como é que esse gráfico já vem formatadinho com design bonito, clássico, aqui pra gente já salvar ele e já usar direto lá no nosso trabalho. Então, essa é a grande vantagem aqui do tidyplot. Já sai um gráfico prontinho e publicável pra gente usar. Ah, pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre linguagem de programação do R, análise e visualização de dados, a gente tem o nosso clube de assinaturas, o CDP, o Clube do Pesquisador. Clica aqui no primeiro link da descrição, escolhe o seu plano, a gente
gente tem plano mensal, semestral e anual. E desde o primeiro dia você tem acesso a todo o conteúdo. Nós temos uma formação completa para o pesquisador, do mais básico ao avançado, com curso de linguagem do R, análises, gráficos, curso de escrita, além de um curso te ensinando a escrever bons projetos. Acesse o link aqui na descrição, escolha o seu plano e venha ser membro do nosso clube. Continuando aqui, pessoal, a gente tem funções aqui que servem para remover elementos do nosso gráfico, tá? Então a gente pode, por exemplo, vou repetir aqui basicamente o mesmo gráfico, né? Então até aqui, ó, é o mesmo gráfico que a gente fez aqui anteriormente. E aí eu tô pedindo para ele remover o título da legenda e remover o eixo Y, tá? Então ele vai remover aqui o título da legenda e vai remover esse eixo aqui pra gente. Então vamos rodar aqui, pronto, ele removeu aqui o eixo Y e removeu o título da legenda. Então é bem falado mesmo, você vai falar aqui no comando que você quer e ele vai executar. E aí a gente pode adicionar alguns ajustes também. Então vou repetir o gráfico aqui, seguir a mesma ideia, né? Agora eu tô usando aqui o tratamento no eixo X, o score no eixo Y e eu tô querendo a cor de acordo com o tratamento. Tô adicionando os pontos, tô adicionando a barra com a média, mesma transparência que a gente usou lá em cima, e aí tô adicionando o erro padrão aqui, tá? A barra com o erro padrão. Então tá aqui, como eu defini cores diferentes para cada tratamento, ele definiu aqui cores diferentes para cada tratamento. Então vai ser esse gráfico básico aqui que a gente vai usar agora para fazer os ajustes que a gente quer. Então o primeiro ajuste que a gente vai fazer é um ajuste do tamanho. Então eu posso definir o tamanho dessa figura. Então é repetir o mesmo gráfico, tá, pessoal? Até aqui, ó, mesmo gráfico, e aí adicionei aqui um ajuste do tamanho. Então bem tranquilo as funções do tidyplots, né? Só você falar para ele o que você quer. E aí tô definindo aqui a largura e a altura. Aqui eu tô deixando o gráfico quadradinho. Então aquele problema do gráfico ser muito pequeno a gente já consegue resolver com esse comando aqui, tá? A gente pode salvar desse tamanho e deixar ele maior. Inclusive eu vou copiar esse comando aqui para a gente usar ele em todos os gráficos agora para frente. Vamos lá? A gente pode adicionar rótulos e títulos aqui para o nosso gráfico. Então aqui tá escrito, né, como tá lá no nosso banco de dados. A gente pode renomear aqui para deixar mais bonitinho. Então tô repetindo o gráfico aqui, o mesmo gráfico até aqui, tá, pessoal? E aí eu tô fazendo um ajuste no título, tô escrevendo o título que eu desejo, fazendo um ajuste no título do eixo X, fazendo um ajuste no título do eixo Y, fazendo um ajuste no título da legenda e fazendo um ajuste no caption. Então aqui é só didático, né? Só para vocês verem o que vai mudar. E agora eu vou adicionar lá o comando que a gente copiou lá em cima para a gente deixar o gráfico sempre desse tamanho aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então vou dar aqui o pi para ele conectar com as demais ajustes que a gente fez aqui embaixo. Vamos rodar. Pronto. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então ele criou aqui o título, alterou o nome aqui do eixo Y, alterou o nome aqui do eixo X, colocou aqui o caption e tirou aqui o nome da legenda. Como eu deixei vazio lá, ele tirou o nome da legenda ali. Legal, né? Então a gente consegue personalizar aqui o nosso gráfico. Outro ajuste que a gente pode fazer é adicionar cores, escolher as cores que a gente deseja para o nosso gráfico, manualmente, né? Então, estou repetindo o gráfico até aqui, inclusive vou adicionar aqui a camada que vai alterar o tamanho do gráfico, e aí a gente pode usar a função aqui, ajuste colors, e aí eu vou usar o argumento aqui, novas cores, para indicar para ele quais cores que eu quero. Então, eu quero essas 4 cores aqui no lugar dessas que estão. Então, vamos rodar. Ele adicionou aqui para a gente as cores que a gente definiu lá em cima. Legal, né? Eu posso usar, pessoal, uma paleta de cores que já vem pré-definida do pacote tidyplots, tá? Então, vou repetir aqui o gráfico, ó, tudo igual até aqui. Inclusive, vou adicionar aqui a camada do tamanho, adicionar o pipe aqui para ligar com o próximo comando. E aí, a função para ajustar as cores, eu uso o mesmo argumento new colors e aí eu indico o nome da paleta que eu quero usar. Então, eu vou usar essa paleta de cor aqui. Então, vamos rodar. Ele aplicou aqui a paleta de cores. E aí, existem várias paletas de cores dentro do tidyplots. Aí, agora eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem visualizar e escolher a paleta de cores. Então, pessoal, aqui na documentação do pacote, eu venho aqui no menu Articles, clico, e aí tem essa opção aqui, ó, Color Schemes. Posso clicar aqui e ele vai me dar várias paletas de cores e os nomes dessas paletas, né? Então, essa paleta aqui de Scratch Friendly tem essas cores, e aí ele vai me dando aqui cada nome de paleta e as cores que são dessa paleta de cores. Então, eu posso vir aqui, escolher a paleta que eu achar mais interessante, a mais bonita, para aplicar no meu gráfico. Então, tem várias paletas de cores aqui, então depois vocês dão uma explorada aqui nessa parte aqui da documentação do pacote para vocês escolherem, definirem a paleta de cor que vocês acham mais legal. Tem muitos mesmo, tá? Então, vocês dão uma olhada aqui. Voltando pro R, pessoal, a gente pode renomear, dar nomes diferentes aqui para os níveis da nossa categoria aqui do eixo X. No caso aqui, a gente está trabalhando com uma variável categórica, né? Então, eu tô repetindo o gráfico, pessoal, até aqui tudo igual. Vou adicionar aqui o argumento que a gente copiou lá do tamanho. E aí, eu tô usando essa função aqui, ó, rename x axis labels. Então, é renomear os labels no eixo X. E aí, eu digito aqui o argumento new names. E aí, eu indico o nome antigo e o nome que eu quero. O nome antigo, o nome que eu quero. O nome antigo, o nome que eu quero. Vamos rodar. Pronto. Ele adicionou aqui pra gente, ó, os nomes de acordo com o que a gente quer. Outra coisa que eu posso fazer, ao invés de renomear, é reordenar. Então, tô repetindo o gráfico até aqui. Vamos acrescentar aqui o argumento do tamanho. E aí, eu posso reordenar os labels do eixo X. Aí, eu quero colocar D e C primeiro, depois ele vai continuar a sequência que já existe, tá? Então, colocando aqui, antes estava A,
ABC, ele colocou D, C e A e B. Automaticamente já muda aqui pra gente na legenda. Outra coisa, a gente pode ordenar pela ordem crescente. Não vai ser pela ordem alfabética, como é de costume, tá? Então, estou repetindo o gráfico. Vamos acrescentar aqui nosso argumento tamanho, o pipe, e aí eu uso a função sort x axis label, e aí ele vai organizar aqui os nomes dos níveis da nossa variável categórica do eixo x em ordem crescente, tá bom, pessoal? Vamos rodar aqui, ó. Então, ele colocou aqui em ordem crescente. Então, ficou A, B, D e C. Então, ele colocou aqui a posição do D e do C para ficar organizado aqui de forma crescente. Bem legal, né? Fica bem mais didático dessa forma aqui pra gente ver o gráfico, né? E a gente também pode colocar em ordem reversa, tá? Então, repetindo o gráfico, e aí eu uso a função que o reverse axis label. Então, eu uso aqui a função que para reverter aqui os níveis aqui da variável x. Então, aqui ele colocou de trás para frente, né? Reverso. Beleza, pessoal? E aí eu posso adicionar temas também aqui no gráfico, igual a gente faz lá no ggplot2. A gente coloca aqueles temas de design geral aqui pro nosso gráfico. Então, vamos lá que a gente tem vários temas aqui que a gente pode aplicar. Então, vou repetir aqui a ideia do gráfico. Vou colocar aqui o argumento do tamanho. Aí vocês podem observar que agora vai ter uma diferença no gráfico. Não vai ser um gráfico mais de barra, né? Vai ser um gráfico aqui que eu vou usar só esse traço aqui da média aqui de cima de cada barra. E aí eu tô usando esse tema que chama tidyplot. Então vamos rodar. Aí o tema tidyplot é esse tema mais clássico aqui, né? Então vamos escolher mais outro aqui. Vamos usar um tema do ggplot2. Ele vai fazer algo parecido com o que a gente vê lá no ggplot2. Tá bom, pessoal? Vamos rodar. Então aqui é aquele gráfico básico lá do ggplot2 com aquele fundo cinza e tal. Então mais um tema aqui, pessoal. Vamos adicionar aqui nossa camada de tamanho. O pipe. Então aqui a gente está usando esse tema minimal y. E aí eu tô pedindo mais um pipe aqui para ele remover a linha do eixo x. Por que eu estou usando essa função aqui? Vou apagar o pipe e vou rodar só até o tema para vocês verem como é que é. Então o tema é esse aqui, ó. Ele remove a linha aqui do eixo y, mas ele continua com a linha do eixo x, tá vendo? Então fica duas linhas aqui, que é a linha do número 0, né? Então tá muito próximo aqui, então fica duas linhas aqui, não ficou muito bonito. Então por isso que eu uso essa função aqui para remover a linha também do eixo x, que aí fica mais simétrico, né? Então o gráfico acaba ficando mais bonitinho. Outra opção também que a gente tem lá no ggplot2 é fazer o gráfico em facetas, né? Dividir, fazer vários gráficos numa figura só. E aqui também a gente tem a mesma possibilidade. Então tô repetindo o gráfico até aqui, tá, pessoal? E aí eu uso essa função aqui, split plot, que ele vai fazer divisão. E aí eu peço para ele fazer de acordo com alguma variável. Então eu tô pedindo para ele fazer de acordo com a variável dose, tá bom? Então ele vai fazer aqui dois gráficos pra gente de acordo com as doses. Então pegou o primeiro gráfico lá com a dose alta e o segundo gráfico aqui com a dose baixa. Bem legal, né? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem melhor, que ficou bem pequenininho esse gráfico, né? Mesmo com 100% lá, tá bem pequenininho aqui. Então, pessoal, para mostrar para vocês aqui que o tamanho do gráfico mostrado aqui não vai influenciar no tamanho real de como o gráfico vai ficar salvo, eu vou ensinar vocês a salvar agora. Então, para salvar também é um pouquinho diferente lá do ggplot2. Então, para salvar o gráfico, a gente usa essa função aqui, ó, save plot. E aí eu indico para ele aqui, entre aspas, o nome do arquivo que eu quero salvar e a extensão que eu quero salvar. Então, eu posso salvar em PNG, eu posso salvar em PDF, eu posso salvar em TIFF, eu posso salvar em JPEG, enfim, posso salvar em vários formatos aqui de figura, tá? Vamos salvar em PNG. E aí, pessoal, quando você for salvar, ele vai salvar lá no seu diretório de trabalho, o diretório que você setou aqui no começo da rotina de programação de vocês, onde estão os arquivos de vocês, onde vai estar salvo o script, onde vai estar salvo o banco de dados, enfim, a pastinha que vocês selecionaram como diretório de trabalho de vocês. Então vamos rodar aqui a função, tá salvo com esse nome. Então vou lá no meu diretório de trabalho, vou procurar aqui, ó. Então esse aqui é o tamanho da figura salva lá no meu diretório de trabalho e aqui eu posso usar ela nos meus trabalhos. Então vocês viram que o tamanho que fica mostrando lá na área do plot não é necessariamente o tamanho que vai ser salvo o gráfico. Tá aqui o gráfico, tamanho ideal pra gente usar. E aí eu posso também usar proporções diferentes, né? Então se eu quiser salvar em proporções diferentes, aqui ele tá quadrado. Vamos voltar lá no R e aí eu vou salvar ele aqui numa proporção diferente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, colocar ele 140%. Então ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Então aqui nesse formato ele vai ficar retangular. Vou salvar aqui com um nome diferente. Vou salvar. Ele salvou. E aí ele já mostra aqui um preview de como ficou o tamanho, né? Então tá aí o gráfico salvo em outra proporção. Então aqui o tamanho da proporção vocês vão definir no ajuste lá do tamanho do gráfico, tá? Então aqui ele ficou mais retangular, diferente do outro aqui que ele ficou quadrado. Beleza, pessoal? E aí, gostou dessa aula? Esse conteúdo foi relevante para você? Então já deixa uma curtida aqui, que a curtida é uma métrica muito importante para o YouTube. Assim ele entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos. E claro, se você quiser aprender mais sobre linguagem de programação IR e análise de dados, clica no primeiro link da descrição e vem para o CDP. Por hoje é só e até a próxima aula.